Animais, crianças, barulho, vagas de garagem e inadimplência. Em algum momento, quem vive em condomínio vai se deparar com um ou mais de um desses problemas. E aí fica a pergunta: como administrar esses conflitos? Desde os tempos mais antigos, a convivência entre os vizinhos é considerada um problema. No Brasil, uma tentativa para amenizar os conflitos foi a criação da Lei 4.591, que dispõe também sobre os direitos e deveres dos condôminos. Apesar de ter sido criada em 1964, ainda é a lei usada para manter a boa convivência nos edifícios residenciais. A moradora Priscila de Fetaler tem sofrido com um problema recorrente no prédio onde mora. O cachorro do vizinho ao lado faz muito barulho, especialmente à noite e nos fins de semana. A moradora já alertou ao dono do animal sobre o incômodo, mas sem sucesso. Eu já conversei com ele sobre o barulho, os horários que ele late, o problema que o cachorro tem, que ele late na cobertura, late na porta, arranha. Só que sobre o regimento do condomínio, não. Mas eu acho que assim, a pessoa sabe do horário da lei do silêncio, principalmente que é o horário que o cachorro dele late, que é de 10 horas da noite a 5 horas da manhã. Barulhos de obras, cachorro latindo, crianças bagunceiras e poucas vagas nas garagens. Estes são alguns dos motivos que causam a desarmonia entre os condôminos. Mas o que fazer para não transformar o lar do Ocilar em um verdadeiro pesadelo? O especialista Leandro Martins explica. Para ele, o princípio da boa convivência parte de uma conversa amigável entre os moradores e do uso do bom senso para evitar e solucionar problemas. Então a gente sempre recomenda que vai pela via administrativa, amigável. É o síndico fazer uma reunião, demonstrar para esse condômino que ele é antissocial, demonstrar para ele que ele está incomodando os demais proprietários e falar para ele as regras do condomínio. Então, o condomínio ele vai mais para uma regra de conscientização. É sempre mais viável uma regra chegar pela conscientização do que fazer isso por via judicial. E para a Priscila e o dono do cachorrinho que falamos lá no início da matéria, o advogado dá uma orientação. Então, nesse caso, o certo, entra em contato com o síndico notifica o infrator, o síndico tomando as providências e resolvendo o problema, ok. Senão o próprio condômino tem o direito ali de acionar o condomínio. E o condomínio vai acionar, com forma de regresso, aquele infrator. O clima das Olimpíadas já contagiou os belo-horizontinos com a passagem do símbolo olímpico pela capital. Mas em breve ele vai desembarcar de novo com alguns atletas, mais especificamente com a delegação britânica. O time escolheu a capital como sede de treinamento e nós fomos conferir os espaços que vão recebê-los. Olha só. No Minas Tênis Clube, os atletas do Reino Unido vão poder treinar o boxe, a esgrima, o judô e o levantamento de peso. Alguns espaços, como esse da ginástica, serão adaptados para os atletas que serão muito bem recebidos no clube. Nós teremos os anfitriões acompanhando a delegação aqui, das modalidades especificamente, convivendo com a rotina de treinamento, interagindo com as comissões técnicas, tendo a oportunidade de vivenciar a língua, que é o interesse maior deles, e agregar também no currículo deles a participação num programa de voluntário, que é tão importante hoje em dia, para quem está aí no mercado de trabalho, participar de um programa como esse. A piscina do clube não será usada para os treinos, mas com o clima ameno do Brasil, esse pode ser um dos lugares preferidos dos britânicos. No centro de treinamento da UFMG, a piscina vai ser usada e muito bem usada. O vazio das raias vai ser substituído por atletas e comissão técnica em breve. Os britânicos acompanharam tudo de perto até que a obra estivesse pronta. A piscina era o marco final, houve um atraso na conclusão dela, portanto, eles ficaram muito inseguros porque a delegação, a equipe de natação é uma das equipes principais, tanto no Paralímpico quanto no Olímpico, então eles queriam ter uma definição acerca da piscina. Mas nós conseguimos terminar a ponto de eles virem fazer, em novembro do ano passado, um campo de treinamento aqui. E com isso, então, eles puderam experimentar a estrutura como um todo. Porque nós tínhamos a pista, mas eles não tinham experimentado ainda vestiário, não tinham experimentado sala de treinamento de força, toda a estrutura de apoio do centro de treinamento e depois a estrutura da piscina, que é um dos nossos grandes pontos fortes aqui no centro de treinamento. A pista vai receber os competidores do atletismo. O espaço foi facilmente aprovado por eles, já que tem exatamente o mesmo piso usado nas Olimpíadas de Londres.
Apesar da exigência do Comitê Olímpico Britânico, nenhuma mudança precisou ser feita nem aqui no centro de treinamento e nem no Minas Tênis Clube. Para se ter uma ideia do potencial do Reino Unido no esporte olímpico, nas Olimpíadas de Londres, eles ganharam 39 medalhas de ouro e ficaram em terceiro lugar no ranking. Os britânicos chegam a BH em julho e começam a competir nas Olimpíadas em agosto. A tragédia de Mariana completou 6 meses em maio. Mas como ficou a vida dos moradores, o trabalho, a economia e o turismo local após esses 6 meses? Para alguns, as perdas são irreparáveis. Quem faz uma reflexão sobre o mais grave acidente ambiental do país é a professora Raquel Sampaio, no quadro Horizonte Ecológico. Acompanhe. 6 meses após o acidente ambiental considerado o mais nefasto na história do nosso país, o cenário permanece caótico, opaco e sujo. As pessoas não puderam retornar para suas casas e sobrevivem de um benefício recebido muito recentemente da Samarco. Fazendeiros não sabem quando produzirão novamente e não existe qualquer tipo de perspectiva quanto ao restabelecimento do turismo. A remoção dos rejeitos sequer foi iniciada. E, de acordo com o IBAMA, o plano de recuperação proposto pela mineradora Samarco é superficial e generalista. O Rio Doce é um personagem à parte nesse cenário fantasmagórico. Metais pesados são detectados em altas concentrações nos organismos sobreviventes. E pelo menos 20 anos serão necessários para que o corpo d'água volte a viver. O que torna essa tragédia ainda mais dura são suas diversas facetas. Com a paralisação da mineradora, o medo do desemprego é crescente e as contas públicas vão fechar no vermelho. Bom, o jeito é aguardar pelos próximos 6 meses. Difícil é manter a esperança. E uma exposição foi lançada na capital para relembrar as pessoas do desastre que até hoje não saiu da cabeça dos mineiros. Confira na reportagem de Ana Júlia Goulart. Parabéns, militares, pelo seu esforço e dedicação. Vocês são muito importantes para nós, que vocês continuem salvando vidas por aí e ajudando as pessoas. Não dá para voltar no tempo e impedir o que houve, mas tenho certeza de que esses bombeiros têm boa vontade para ajudar as pessoas. Com certeza, as pessoas que vocês salvaram estão muito agradecidas porque vocês salvaram vidas e isso é um ato ótimo. Parabéns. Essas cartas foram escritas depois que as crianças viram de perto o que aconteceu com as casas de Bento Rodrigues depois do rompimento da barragem da Samarco. A gratidão expressada é como se a dor fosse deles, pura, como tudo nos pequenos. Mas vivenciar aquele dia é difícil, principalmente para quem esteve lá. Nesse primeiro dia, nós chegamos lá, já era 1h da madrugada. Na madrugada, do primeiro dia após o evento, haviam 2 equipes nossas em solo, em terreno, já o pessoal que estava ilhado em Bento Rodrigues. Eles tinham dificuldades próprias ali, eles tinham quase 600 pessoas, com poucos militares e bombeiros. E aqueles bombeiros, então, eles tinham, além de tudo, dar um tipo de segurança para aquelas pessoas que estavam com as emoções e tudo mais fora do dia a dia comum deles, Porque o terreno, de fato, ele oferecia dificuldade até para nós, bombeiros, que não somos especializados nesse tipo de evento. Então, havia o risco, por exemplo, de afundar e não voltar mais. Essa equipe, de fato, eles trabalharam muito, empreenderam os esforços possíveis para tentar ainda resgatar pessoas com vítimas. Os dias foram passando e, infelizmente, chegou à conclusão que, com o passar dos dias, já não havia mais a possibilidade de encontrar pessoas vivas. Mas ainda assim as buscas continuaram e no objetivo de resgatar pelo menos os corpos e devolvê-los às famílias. Aqui nessa área externa foram usados alguns objetos para dar a dimensão do que de fato foi a tragédia de Bento Rodrigues. Esse automóvel, por exemplo, foi usado no salvamento de várias vítimas que ficaram ilhadas depois do rompimento da barragem. Já nessa sala onde as fotos foram expostas, é possível mergulhar na lama que se transformou o distrito de Bento Rodrigues. Os objetos nos lembram das perdas materiais que as famílias tiveram. Mas, é claro, não ficou só nisso. Essa foto aqui, por exemplo, ficou muito conhecida por esse carro que foi parar em cima de uma casa logo depois do rompimento da barragem.
A gente, vivencia uma história que a gente fez parte aí, que é muito triste e a gente consegue ver de perto, vivenciar mesmo. Mais de 200 bombeiros trabalharam no desastre. Algumas fotos da exposição foram feitas por eles. Depois de visitar a mostra, Nalanda teve uma certeza. Não dá, não se encaixa. Ou a modernidade ou a natureza. Eles não podem ficar juntos, porque um vai fazendo o outro desgastar mais. Então, ou é um ou é outro. E as pessoas querem os dois, e não dá. Se podemos conciliar natureza e tecnologia, não sei. Mas Nalanda pegou a ideia da mostra, alertar para evitarmos que aquilo que nos chocou há 6 meses se repita. Nós temos em Minas Gerais mais de 700 barragens. Quantas outras vão ser necessário romper para a gente discutir o antes, antever a situação? É uma situação que ela não pode ser encerrada só na questão indenizatória. Ela tem que extrapolar isso no sentido pedagógico. Nós temos que aprender com esse evento triste e nos precavermos e construirmos de forma responsável para que nunca mais os bombeiros, por exemplo, tenham que ir a campo para um tipo de ocorrência dessa natureza. E o programa termina por aqui. Quer rever as matérias que você assistiu hoje? É só entrar no nosso site. O endereço é tvhorizonte.com.br. Até a semana que vem.